Fala galera, boa noite. Eu não sei se você já conhece aqui o nosso canal da Amplia, se você não conhece, bem-vindo. Hoje a gente está fazendo um vídeo aqui um pouquinho em cima da hora, né? Porque ontem a gente teve aqui no Rio a prova do DPE Rio de Janeiro, né? Essa prova aconteceu no dia 15 de abril, hoje eu tô gravando aqui esse vídeo para vocês aqui no dia 16, e muitos alunos já vieram comentar com a gente aqui a respeito da prova do cargo técnico superior especializado tecnologia de informação. Fui colar ali um pouquinho o nome do cargo ali. A prova tipo 1, né? Muitos alunos vieram falar conosco com dúvidas a respeito de algumas questões. Então a gente resolveu gravar um vídeo aqui para vocês hoje, fazer uma análisezinha rápida a respeito da prova e focar nas questões de programação, que é um assunto que é do meu domínio, né? Os outros assuntos a gente não vai acabar não falando diretamente, mas só quero inicialmente dar um panorama geral a respeito dessa prova. Tá, eu anotei, estou com uma colinha aqui, tá? Anotei uma visão geral que eu tive da prova. Tá? Eu não achei uma prova extremamente fácil, mas não é uma prova difícil. Achei uma prova de nível realmente mediano. Alguns alunos já falaram comigo que acharam a prova bem fácil, outros difíceis, né? Achei uma prova de nível médio e eu vou explicar durante a análise aqui o porquê que eu achei essa prova de nível médio. Tá? A prova eram 40 questões da parte de tecnologia. Eu vou focar aqui na parte de TI, tá, galera? Eram 8 questões de programação, tá? Para vocês verem, era um percentual relativamente alto, e caíram 9 questões de banco de dados. Tá? Daqui você já vê, né, um panorama interessante. Você tem quase 50% da prova focada em prog e em banco de dados. Para você ver, pessoal, que a banca FGV, e não só a FGV, né, outras bancas, elas cobram muito esses dois assuntos. Então não é puxando a sardinha do meu lado de programação não, tá? Mas você tem que dominar prog e banco de dados, tá? Ah, Felipe, mas quando é um cargo voltado para desenvolvimento isso acontece, quando não é, não acontece. Nem sempre é assim, tá, pessoal? Em cargos genéricos tem sido cobrado bastante a parte de prog também. Então peço a sua atenção para esse tipo de disciplina, tá? A gente teve uma questão de estrutura de dados só, uma questão teórica de estrutura de dados, 2 questões de sistemas operacional, uma Windows e uma Linux, uma questão de padrões de projeto, 6 questões de engenharia de software, 4 questões de segurança da informação focando em ISO 2005, tá? Uma questão de cloud, uma de ITIL, 2 de PMBOK e 5 de gestão de processos. Tá? Por que eu não achei a prova difícil? Porque o nível das questões é baixo, tá, pessoal? Relativamente baixo. A maioria das questões ela não tem um nível extremamente alto. Porém, a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, ela cobrou diversos assuntos diferentes. Então, em programação, por exemplo, são 8 questões. É praticamente uma questão de cada assunto. Isso dificulta um pouco o nível da prova geral, né? Então, você tem, por exemplo, uma questão de Java, 2 questões de JavaScript, uma questão de jQuery, uma questão de XML, uma questão de HTML, uma questão de Python, uma questão de C#. Então, isso acaba exigindo do aluno uma gama de conhecimentos muito elevada. Né, pessoal? Isso é acima da média, né? Quando você tem uma cobrança assim de 10 quase frameworks e linguagens de programação, acaba causando um aumento de nível de dificuldade da prova. Já em banco de dados a mesma coisa, tá, pessoal? Caiu questão de Select, caiu Create Table, caiu SQL Server, caiu Oracle, caiu MySQL, ou seja, misturou muitos conceitos do mundo de banco de dados, o que exigia um nível de conhecimento do aluno maior, tá? Em geral, como eu disse, as questões não foram de nível muito difícil, mas a gente teve esse fator aí, que é múltiplos assuntos numa mesma prova, que acaba aumentando a dificuldade. Beleza? Então, pessoal, vamos para a parte de programação, tá? Vou botar os slides aqui para você, para a gente ir para a parte de programação, para a gente comentar um pouquinho a respeito dessas 8 questões que caíram a respeito de prog. Vamos lá! Bom, galera, a gente vai começar aqui nossa análise aqui da parte de TI, tá? Focando aqui na parte de programação, como eu comentei com você. A gente já viu, né, que eram 30 questões de português, 10 de direito e 40 de conhecimento específico, totalizando 80 questões, sendo que metade eram de TI, e dessa metade de TI, 1/4 eram questões de programação. A gente viu que programação mais banco de dados eram quase 50% da prova de TI, né? Ou seja, estudem esse negócio, pessoal, pelo amor de Deus. Então, falando de
programação, pessoal, a primeira questão da prova era uma questão de JavaScript, tá? Ele mostrava um objeto em JavaScript para você. Você está vendo aqui, ó. Analise o código JavaScript, ele tem uma variável pessoa. Isso é um objeto em JavaScript, né? E todo objeto ele pode ter atributos e métodos. E ele mostrou aí para você um atributo nome, o atributo sobrenome, o atributo RG, e um método, que é o nome completo, que na verdade é uma function que retorna o nome mais um espaço mais o sobrenome daquela pessoa, né? Basicamente, ele está apresentando para você como é que é construído um objeto em JavaScript, um objeto da classe pessoa, vamos chamar aí. Maravilha, Felipe. Então, ele já, vamos dizer, como se tivesse construído o objeto com valores iniciais, né? Carlos Moreira com RG, né? E ele quer colocar num elemento que o ID é 34, no HTML desse elemento, ele quer colocar o nome completo da pessoa. Ele está perguntando o seguinte: no trecho pontilhado, a expressão que vai retornar corretamente a concatenação do nome com o sobrenome da pessoa é qual? Ele quer saber como é que ele vai fazer para chamar esse método aí. Pessoal, antes de responder a questão, eu queria mostrar para você, quem é meu aluno sabe, né, que eu gosto muito do W3 School, né? O W3 School. Ele é muito útil para quem está estudando para concurso, porque ele mostra ali meio que o básico que você precisa saber de cada linguagem de programação. Ele não entra em muitos detalhes, então você estudar bem aquilo ali de uma linguagem de programação já te garante alguns acertos. Então eu queria mostrar para você aqui o W3 School de JavaScript especificamente, tá? Na parte de objetos, se você for dar uma olhada, repara o exemplo que ele usa aqui, tá? First name, last name, ID e full name. Os caras copiaram, pessoal. Não é a primeira banca, não é o primeiro examinador que copia, cuspido e escarrado, exatamente o código do W3 School. Por isso que eu digo para a galera sempre ficar de olho nele. Então, a primeira dica aqui para a sua próxima prova é sempre dar uma olhada nele, tá? Repara, pessoal, ele mostra aqui e o próprio site te mostra como acessar métodos, tá? Você usa object name, ponto, o nome do método. Então, ele dá o exemplo aqui até, ó, name igual a person.fullname, ou seja, você chama o nome da classe, ponto, o nome do método, e bota abre e fecha de parênteses. Não é isso? Então, se você for olhar, essa é a tua opção A, letra A. Questão relativamente fácil, né, pessoal? Não tem muita dor de cabeça aí, até porque método geralmente você usa abre e fecha, né, de parênteses. E tem várias opções aí que ele não usa abre e fecha de parênteses. Tem a opção C, que ele não usa o pessoa ponto. Então, acredito eu que essa questão é uma questão fácil, você não deve ter tido muita dificuldade com ela. Né? Vamos para a segunda. A segunda é uma questão de jQuery. E aí muita gente fica de cabelo em pé, que a pessoa não conhece jQuery. E aí, de novo, eu queria mostrar para você, pessoal, sabe o que? O W3 School. Na parte de jQuery, olha lá, na parte de jQuery, logo de cara ele mostra para você uma série de coisas, ele mostra quais são os seletores do jQuery. Ou seja, na verdade o jQuery, pessoal, ele é vou chamar de biblioteca, né? Uma biblioteca que ele ajuda você a manipular, evitar JavaScripts imensos, tá? Para manipular objetos do DOM. Né? Então aqui, por exemplo, repara, dentro da tag script é onde roda o teu código aqui jQuery, né? Ele pega no teu documento, quando o teu documento estiver pronto e montado, DOM, todas as estruturas de HTML estiverem montadas no teu documento, ele vai criar uma funçãozinha aqui que toda vez que você clicar no objeto com tralha 2, ou significa com ID 2, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? O que está dentro desse parêntese, essa function que está dentro desse parêntese aqui. Nesse caso, toda vez que você clicar no objeto JavaScript na tela, objeto JavaScript não, objeto DOM, né? Na tela, que tiver um ID 2, ou seja, esse segundo parágrafo aqui embaixo, PID igual a 2, o que ele vai fazer? Ele vai esconder, ou ele vai dar um hide no P na sua tela. Ou seja, o que é esse P? Pessoal, P é o elemento P JavaScript. Estou falando JavaScript toda hora HTML, tá? O elemento P HTML na tua tela. Repara aqui que ele tem 3 P's. PID1, PID2, PID3 lá embaixo, dentro do body. Né? Tem 3 P's aqui. Legal, Felipe. Bacana. Ele vai sumir com todos? Vai. Olha só o exemplo que ele mostra no W3 School aqui, cara. Repara, ele clica num elemento que ele está com tralha hide,
Ou seja, ele vai procurar o HTML que possui esse ID, hide, e toda vez que o cara clicar nele, o que vai acontecer? Ele vai esconder os elementos P da tela. Então, se a gente for rodar o exemplo disso aqui no W3 School, ele tem um botãozinho aqui que quando você aperta no hide, que é o cara que está com ID aqui, ó, o botão que está com ID, né? Você aperta no hide, olha o que acontece, ele some com esse parágrafo aqui embaixo que está sendo mostrado. If you click on the hide button, it will disappear. Legal? Eu montei aqui o exemplo exatamente da questão para gente, tá, pessoal? Vou rodar ele aqui. Repara, eu tenho... Não exatamente, tá? É bem parecido. Eu tenho 3 parágrafos aqui do lado esquerdo. Tá? E quando eu clicar nesse botãozinho hide aqui, o que ele vai fazer? Ele dá um p.hide. Repara, ele some com todos eles. O que a questão queria saber é exatamente isso. Quando você der um clique, o que vai acontecer? Né? Repara que ele fala, o primeiro parágrafo oculta só a primeira linha, oculta só a segunda linha, a terceira linha. Na verdade, não. Quando você apertar em cima do segundo parágrafo com ID 2, todas as 3 linhas vão ser ocultadas, né? Que é a nossa opção letra E aí. Beleza, pessoal? Então, você repara, né? Já foi cobrada uma questão de JavaScript e depois o cara foi e meteram um jQuery na parada, né? E você vai ver que a terceira questão é de Python. Quem fez o curso de Python aí viu questões muito parecidas. A gente tem um curso de Python da Amplia bem completo aí. Quem fez o curso tá vendo que tem várias questões muito parecidas com essa no nosso curso lá. A gente usa bastante array, listas invertidas, percorre lista invertida, é bem bacana, tá? Inclusive, pessoal, o curso de JavaScript está para ser lançado essa semana também com o professor Matheus Gregório, um curso bem completo que ele está fazendo aí. A gente está para lançar um curso de jQuery bacana também. Legal, então aqui você pode ver o seguinte, eu tenho o código Python versão 2.7, no curso eu bato na tecla, como é que eu sei que a versão é 2.7 sem o cara me falar, pessoal? Só de olhar o print, tá? Aqui ele dá um print sem parênteses. Quando você está na versão 3 do Python, você é obrigado a colocar parênteses. Aqui ele não botou, você já sabe que é a versão 2, né? Tem algumas diferenças de sintaxe, mas geralmente se você sabe uma versão, você se safa na outra, não tem muito problema não. Então vamos lá, ele criou um array aqui chamado frutas, que ele tem uma banana, uma laranja, uma manga e uma uva. 4 posições no array. E ele faz um for, percorrendo esse array e printando algumas dessas frutas. Ele vai querer saber, pessoal, no final dessa iteração, o que vai ser impresso, tá? O conjunto de palavras exibidas pela execução desse código na ordem é a seguinte. Aí ele vai colocar aí para você, banana, laranja, manga, uva, laranja, etc. Pessoal, o Python, e eu falo bastante disso no curso, ele tem uma característica interessante que outras linguagens não têm. Tá? Strings, listas, ranges, todos eles podem ser percorridos em ordens inversas. Então, só para mostrar para vocês o W3 School, de novo, você já não aguenta mais ver esse cara, né? Repara aqui, ó. A gente tem um range aqui. O que é um range? É uma função no Python que ele retorna uma série de números. Aqui, por exemplo, são um range 6. Ele vai retornar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele nunca retorna o último número do range. Tá? Então, se você fosse imprimir, fosse executar esse código, a gente pode rodar ele aqui. Né? Tem um editor dele aqui. Se a gente for rodar, repara, ele rodou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Ora, se você for olhar o range, ele na verdade, ele pode opcionalmente ter 3 parâmetros, tá? Você pode dizer qual é a posição que você vai começar, qual que você vai parar e de quantos em quantos você vai pular. Vou dar um exemplo aqui, né? Aqui você quer imprimir o número 3, 4 e 5. Então você coloca que é um range de 3 ao 6. Ele nunca considera o último, tá, pessoal? Então quando for rodar isso aqui, 3, 4, 5. Aqui você pode ver do lado direito aqui, do lado preto, 3, 4, 5, né? Perfeito. E Felipe, e esse último parâmetro é o pulo, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, eu quero de 3 ao 19 pulando de 2 em 2. Então eu não vou contar o 4, eu vou 3, eu pulo o 4, que eu estou pulando de 2 em 2. 5, 7, 9, 11. É uma maneira aí de imprimir, por exemplo, números ímpares. Não é isso? De 3 ao 19. Bacana, Felipe. Mas aqui repara que no nosso código Python, o que ele fez? Ele colocou ranges negativos, amigão. O que isso significa? Ora, se você está no índice 0 de um array e você quer começar do menos 1, você vai para o antes dele. Qual é o antes dele? Não tem. Então, você vai para o último. Ou seja, ele está dizendo aqui, pessoal, que ele quer percorrer a lista frutas, mas começando do último. Olha que maneiro. Ou seja, ele vai começar de uva.
E ele vai acabar em qual, Felipe? Menos 1 é uva, menos 2 é manga, menos 3 é laranja e menos 4 é banana. Ou seja, ele não vai chegar até banana. Por quê? Porque ele nunca considera o último, não é isso? Então ele vai percorrer a lista na ordem uva para laranja. Né? Uva, manga, laranja. Qual é o passo? Menos 2. Ou seja, ele não vai percorrer uva, manga, laranja. Não, ele vai percorrer uva e ele vai pular 1 e vai para laranja. Ou seja, se você rodar esse código aqui, pessoal, você vai ver aqui embaixo, ele roda uva, laranja. Felipe, se eu tivesse colocado menos 1 aqui, ele ia rodar de 1 em 1? Exatamente, pessoal. Ele ia rodar lá, uva, manga, laranja. Felipe, e se fosse 1 em vez de menos 1, o que ia acontecer? Ora, aí, pessoal, ia dar um problema, tá? Porque uva já é o último elemento. Ele ia tentar ir para o próximo que não tem, ou seja, acabou a lista aí. Tudo bem? Então, não ia imprimir nada, na verdade, aqui. Tranquilo? Beleza? Então, olhando aqui a nossa questão, a gente tem a opção letra C, uva, laranja. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Beleza, a próxima questão é uma questão de Java, que menciona a respeito, fala um pouquinho a respeito de Class Constructor. Pessoal, eu já não gosto desse nome, tá? Considere as afirmativas sobre Class Constructor. Por que ele não falou sobre construtor de classe, né? Por que meteu um Class Constructor? Parece que ele já está copiando e colando de algum lugar, e foi exatamente isso que aconteceu. Né? Repara, ele deu 4 afirmativas e ele quer saber qual é a verdadeira, quais são as verdadeiras aí. Na primeira ele fala o seguinte, deve receber o mesmo nome da classe ele associada. Pessoal, vamos supor que você tem uma classe chamada pessoa. Tá? Se você tiver a classe chamada pessoa, vamos até no W3 School aqui e vamos em Java. Né? Se a gente for aqui em W3 School em Java, você vai ver o seguinte, tem uma parte aqui que é de construtores. Deixa eu ver, Java Constructors. Legal. Você tem aqui uma classe chamada myClass. E quais são as regras de construtor aqui? Ora, você vai ter que criar um método, tá? Ou seja, um método, né? Com o mesmo nome da classe, que não possui tipo de retorno, beleza? E que geralmente é usado para iniciar valores dos seus atributos, tá? Ou fazer alguma coisa toda vez que a tua classe for instanciada. Beleza? É para isso que serve o método construtor. Então, se olhando a questão, ele fala, primeiro, deve ter o mesmo nome dela associado. Exato, pessoal. O construtor de myClass é public myClass. Está aqui. Se eu tivesse aqui o construtor de carro, ele ia se chamar carro. Beleza. Não deve ser especificado um tipo de retorno na sua declaração. Mesma coisa, né, pessoal? Não deve ser especificado um tipo de retorno, com toda razão. É isso aí, exatamente. Legal? Aqui, ó, carro não tem. Public é um modificador de acesso, não é tipo de retorno, tá, pessoal? É útil para definição de valores para os atributos da classe. Realmente, olha aqui, ó. Nesse construtor, ele está iniciando... Né? Iniciando valores iniciais para os atributos. Ah, Felipe, mas são os atributos do objeto. Ora, o certo seria, né, a gente especificar e falar certinho mesmo. Inclusive, o pessoal do grupo da Amplia que a gente mantém me perguntou, Felipe, não seria esse o erro? Eu falei, olha, a gente tem que ver as opções. Né? O aluno que tinha enviado não tinha mandado quais eram as opções. Se tiver uma opção que esse cara pode ser verdadeiro, eu acreditaria que ele é verdadeiro. Beleza? Porque geralmente as bancas elas não vão tão longe assim de cobrar essa diferença nesse cenário aqui que a gente está falando. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Tá? Valores iniciais para atributos. Ah, mas não é da classe. Tá? Licença poética aqui. Tá? Deixa rolar. E no final, ele diz que são declarados sempre como public, tá, pessoal? Isso é falso, beleza, pessoal? Os construtores de classe, você, por exemplo, para aplicar o padrão de projeto singleton, precisa colocar ele como private. Então, como que de achos eles vão ser sempre public? Não vão ser, né? O gabarito eu concordo com ele, é letra D, 1, 2 e 3, tá? Alguns alunos não estão concordando 100%. Eu concordo que a questão da classe ali, né, valores iniciais para os atributos da instância, porque quem tem valor é a instância e não a classe em si. Né? Então, se você quiser tentar um recurso para tentar mudar o gabarito para a letra A, eu não acho que vai passar, beleza? Mas é possível a tentativa usando isso como base para a escrita do seu recurso. Tranquilo?
Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa análise, né? A ideia é até que você comente aqui abaixo se você gostou, se você achou legal. Se a gente tiver oportunidade, ou melhor, sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai fazer análises parecidas com essa e até mais completas, dependendo do feedback de vocês. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer novas análises com mais questões de mais concursos e mais provas que vierem aí. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima!